A você ligado aqui na Difusora e no Grupo Tati de Comunicação. Hoje estamos recebendo aqui uma visita ilustre, né, Tiago Adorno? Afinal de contas, esse cara tem muita história. O cara já tá numa aguinha aí. Aliás, já tomou água hoje, Tiago Adorno? A hora é agora. Estamos recebendo aqui Fernando Delucke, ele que é conhecido pelo RPM aí, com 40 anos de carreira. RPM, Engenheiros do Havaí. Total, pois é, cara, pois é. É a história da música aí, o cara... O rock e a história desse cara aí se combinam. Quase 40 anos, cara. Pois é, só de cara. RPM. Que loucura. É um chão, anos. né, cara? É um chão, é uma 84, história. 2023, 39 anos, cara. Muito bom. Eu sou de 84, então eu vivi... Você tava nascendo, a gente tava tocando. Você já tava, a banda tava nascendo. Delucke, cara, em primeiro lugar, obrigado aí pela disponibilidade para bater esse papo com a gente aí. A gente fica muito feliz. Eu quem agradeço. Existem algumas bandas, cara, e curiosamente a maioria das bandas são de rock e surgidas nessa vibe de anos 80, que tem uma coisa que é meio que inexplicável, cara. Por exemplo, você pega o Titãs. Hoje a formação atual dos Titãs, sem contar esse projeto que tá todo mundo se reunindo de novo, os caras são 3 caras. Com o Branco Melo se recuperando aí... o tempo passa. Né, eram 2 Titãs iniciais no palco. E aí você vai no show, o Adorno inclusive substituiu várias vezes, o Adorno guitarrista substitui o Beto Lee quando o Beto não pode acompanhar os Titãs. Que legal, cara. E aí você ouve os Titãs com 2 caras no palco da formação original e aquilo ali é Titãs, cara. Você pega, por exemplo... De certa forma, cara, é uma loucura isso, né, cara? A gente tem passado por momentos também um pouco complicados, com o Schiavon com um certo problema de saúde, às vezes ele se interna e a gente tem algumas gigs que não faz com ele, mas é claro que nós respeitamos muito toda a obra dele, os teclados, riffs de teclados. Então a gente, quando coloca um sub, a gente coloca alguém que ele mesmo indicou, né? E a molecada é tudo de bom, né, cara? Joy Palone no contrabaixo e vocais, dividindo os vocais comigo, o Kiko Zara, que substituiu o PA, que faleceu em 2019, também é uma fera, né? Então, assim, o RPM está bem reenergizado e pronto para fazer uma nova revolução, cara. Aí eu ouvindo, por exemplo, o novo single Sem Parar, que chegou pra gente aqui, você ouve, cara, é uma música inédita e você ouve e fala, é o RPM, tem a sonoridade, cara, tem a energia. Você sabe como é bom ouvir isso, cara. Eu ia te perguntar exatamente como é que essa magia acontece, cara, de manter essa essência. Olha, na verdade, cara, é uma coisa natural, porque nós somos o que os instrumentos tocam. O RPM naturalmente soa RPM quando nós pegamos e tocamos nossos instrumentos. Então, quando eu puxo uma levada assim... Aí vem o Luiz. Cara, é a continuação de uma rádio pirata, de uma Olhar 43. É a mistura dos teclados, mais a guitarra. É a linguagem RPM, cara. Total. É natural. Metendo o B dele um pouco nesse papo aí, Tânio, é legal identificar isso, porque a gente, enquanto músicos, né? O Tânio também é músico, tem um projeto eletrônico, que é muito legal, porque conversa isso. Os anos 80 vieram desse lance da guitarra e da influência do rock inglês e tal, e vocês logo modificaram isso e trouxeram esses elementos eletrônicos também, ou seja, criaram uma verdadeira identidade que talvez seja isso que o Tânio queira exemplificar. Vale ouro, né? Vale ouro. Exato. Isso vale ouro, cara. Quantos músicos, quantas bandas tem essa marca registrada real mesmo? Não é uma marca, o nome, é o som, né? The real thing. Graças a Deus, cara, o RPM tem essa coisa e, né, através da sequência de revoluções por minuto, e as guitarras e loiras geladas, toda a história através das canções, que são as músicas são a banda, né? É um patrimônio que, assim, às vezes até as músicas não são da banda, como London London, mas passam a ser porque piano e voz, e ali o Schiavon imprimiu uma identidade própria super marcante, super forte, com a presença da sua linguagem, uma preocupação, né? E essa preocupação nós tivemos
nesse novo disco. Então, quando você escutar as 6 músicas que já estão nas plataformas digitais, mais as 6 que virão, e as 2 acústicas bonus track, você vai ver que em todas as canções existe uma preocupação, essa preocupação em passar o que é a linguagem RPM, o equilíbrio entre teclado e guitarra, preocupação com as letras, né? Trabalho, uma coisa um trabalho bem acabado, né? E a gente demorou um pouco para finalizar esse disco, até porque também a gente teve um período, né, muito difícil. Nós podemos comemorar que a gente passou por 2 anos dificílimos, né? Totalmente. E agora estamos juntos, batendo esse papo maravilhoso, conversando e tudo mais, graças a Deus. Pois é. E só para entregar para você, Tânio, é o seguinte, acho que fica explícito quando a gente ouve, realmente, como o Fernando disse, essa linguagem do RPM e se comunicando com uma nova geração, que acho que é isso que as bandas dos anos 80 remanescentes, como você bem disse, né, Tânio, estão propondo agora, e eu acho super legal, transpondo gerações e trazendo essa identidade para a galera mais nova, né, Delu? Com certeza. Cara, é uma dádiva, né? As bandas poderem continuar trabalhando, né? São famílias e equipes, e eu acho maravilhoso os Titãs poderem não só continuar trabalhando através de 3, de 2, né, músicos, mas agora com essa reunião deles, né? Muita gente sai ganhando, principalmente o grande público, a história da música brasileira, né? E a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, né? O nosso momento é um momento de retomada, né? Nós estamos recomeçando, né? Por um lado da ótica aí, a gente teve a saída do Paulo em 2017 e em 2018 a gente incorporou o Joy Palone, e que é da região aqui. Ele é de São Carlos, daqui do lado, né? Que é um cara extremamente habilidoso, né? Um cantor que tem um alcance enorme nos agudos, uma voz muito potente. Ele toca um contrabaixo que mais parece uma guitarra, né? É meio na onda do Leme, assim, né? Sem querer comparar, mais uma vez, né? Uhum. E o Kiko Zara, de Jundiaí, que é um baterista extremamente técnico, mas que tem um bom humor, muito agregador, sabe? Ele entrou muito bem para o time, né? E o PA passou mesmo o bastão para ele, né? O PA, eles se encontraram, né? Chegaram a conversar em estúdio e tudo mais, e a gente, então, agora está nessa nova fase, né? Com praticamente todos os músicos, né? Metade da banda revigorada, mas a gente está muito feliz também de poder ir para a estrada e estamos loucos para encontrar, né, essa nova galera que a gente vai encontrar aí a partir de março, que já tem uma agenda grande. Aí, graças a Deus, a gente está trabalhando com o Júnior da Showtime 19, que tem feito massa pra caramba desde 2020, né? Ele pegou o RPM e realmente aí as coisas mudaram. O RPM teve uma ferramenta, teve um apoio, né, de um cara assim que é um cara do mercado desde lá dos anos 80, 90, né? Eu já tinha dado uns toques no Júnior, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E nunca deu, né? Mas agora a gente está com um time, né, fechou com ele e tem uma agenda boa aí já para esse ano, né? Então, é isso. Legal. Você falou aí do Joy Palone, que é um cara aqui da nossa região, aqui de São Carlos. Como é que surge esse cara na banda? Como é que você chega e fala, pô, encontramos o cara, é esse? Porque a gente percebe que é um cara de muita atitude, de muita, vamos dizer assim, o cara imprime uma identidade totalmente fora do que é o Paulo. Porque você pega, por exemplo, quando uma banda tem uma rodagem, uma história, os caras tendem a procurar alguém que seja parecido. E o cara chega com a identidade dele, coloca o dedo ali no som do RPM e encaixa de uma maneira que não lembra em nada a voz do Paulo. O cara tem uma identidade. Como é que surge um cara desse, assim, cara? Cara, a gente costuma conversar entre nós, principalmente o Luiz e eu, né? Antes até dos meninos entrarem, né? E uma frase que serve muito para esse momento é uma frase que a gente costuma dizer que é: o RPM tem vida própria.
O RPM ele tem uma mística, uma coisa alquímica, que coisas acontecem que não estão no nosso controle. Então, o Luiz e eu, a gente veio conversando do final de 2017, que foi o ano que o Paulo saiu, né? E, para bem da verdade, assim, eu não queria voltar. Eu estava achando que ia ser uma tarefa muito complicada, e eu já estava engatando uma coisa minha. Mas o Luiz insistiu e falou assim: não, pô, olha, se você não for, eu vou embora do Brasil, vou mudar para Portugal, vou me matar, eu não quero mais saber de nada. Aí eu falei, pô, não, e ele falou assim: não, e olha, e outra coisa, eu vou te dar um espaço que você nunca teve. Ele fez um meia-culpa, falou, pô, não, Nando, você tem um valor e vamos trabalhar em cima das suas, né, do seu talento. Eu falei, bom, então, peraí, vamos conversar. 15 dias depois eu fui fazer uma brincadeira em São Carlos, no pub Blackbird Pub, se não me engano, se meu HD ainda está funcionando, e era uma jam session com o Joy é de São Carlos, né? E o Joy apareceu lá, e a gente fez o show dividido em dois, né? Ele pegou metade do repertório, cantou, eu peguei metade, e foi um tesão. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, cara. Eu falei, pô, cara, esse cara vão. Eu falei, meu, vamos RPM, cara. Pensei um pouco mais, não sei o quê. Aí um dia eu liguei para ele e falei, cara, vem cá, porque ele tem uma loja de carros lá, ele já tem umas coisas em andamento, né? A gente tem que sempre conversar para ver bem onde que a gente vai, né? Porque é uma empresa, muita gente envolvida, né? Ele topou na hora. Falou, não, peraí, cara, pô, você é meu brother, eu vou ter um prazer enorme de conhecer o Schiavon, né? E, puta, uma semana depois, a gente já estava em estúdio e, meu, já ligando Rádio Pirata, Louras Geladas, como se fosse um amigo meu de uma década, né? E ele realmente, como eu disse antes, ele é um cara que tem um conhecimento técnico vasto, é um cara que sabe muito de rock. Então, nas discussões, ele acrescenta muito, no estúdio, ele acrescenta muito, e dá uma segurança enorme, cara. A gente no show, eu já falei para ele, falei assim, bicho, você não sabe como eu me sinto confortável quando eu olho para o lado e vejo você ali, mandando aquele gogó, mandando aquele baixão. Pô, é muito fácil trabalhar assim. Claro que, pô, ir para a estrada tem todas as suas... os seus momentos bons, momentos mais difíceis, discussões, a gente briga também, mas nós nos amamos e a gente resolve os lances todos sem parar, sabe? E isso é uma coisa que eu queria falar, porque sem parar, pô, mas é um nome bobo, sem parar, é bobo, mas vai fazer as coisas, vai viver, vai amar, vai tocar, vai fazer uma banda, sabe? Sem parar, cara. E, meu, sem parar é um nome por várias causas, né? Por várias de várias maneiras você pode olhar esse nome como um nome super válido. Odelu, você está tocando num ponto, às vezes acontecem em agendas disponíveis das bandas, onde são prioridades, opa, vamos fazer um show ali, a gente acaba conhecendo músicos, foi assim no meu caso com o Digão dos Raimundos, com os Titãs, Sérgio Brito e outros e tal. Vocês têm uma música que chama Escravo da Estrada, né? Então, assim, eu acho que é isso, cara, a banda tem que aprender a viver na estrada e essa comunhão, essa troca faz toda a diferença para que uma banda siga, né? É um tesão, é diferente, né? É legal. É como eu te disse, cara, tem dificuldades, mas quanto mais unida e quanto mais todos os componentes estão jogando para o time, mais fácil a banda atravessa essas dificuldades. E é uma satisfação enorme, sabe? Poder pegar uma van com a equipe, sabe? A gente não tem carro separado, sabe? Vamos todo mundo na van, conversando, resolvendo as coisas. Depois, no show, a gente abre uma garrafa de vinho, conversa entre todos os membros da equipe, vem o iluminador, vem o técnico de som, e a gente debate, sabe? Tudo que aconteceu. E é tão legal isso, cara. Eu tô com muitas saudades até. Tô louco para voltar para a estrada. Que legal. Cara, posso só emendar uma coisa aqui? Claro, desculpa. Claro. Porque nesses encontros que acontecem, tem uma passagem muito bacana no RPM, que é o Charles Gavan. A gente falou de Titãs aí também. Ele acabou não gravando
talvez o primeiro disco, o Deluxe pode até contar melhor isso como curiosidade, porque o Charles Gavan tocou no Ira, aí depois tocou no RPM, aí depois foi pro Titãs, e tem um outro cara que é muito amigo nosso aqui, de São Simão, Franco Júnior, que acabou tocando também uma época, né, com o RPM, né, Deluxe? Posso passar mais uma curiosidade para você? O Juninho, né, que é de São Simão, né, fez a mudança dos meus pais. Ele tinha acho que uma caminhonetezinha, ele fez a mudança da casa dos meus pais uma vez. Então tem essa história também. Cara, e ele é um tecladista excelente, é um cara que fez parte de um time que, para mim, foi uma das melhores formações com quem eu trabalhei, que foi aquele disco Paulo Ricardo e RPM de 93, né? E o Franco e o Marquinho Costa, né, que era o baterista, e o Paulo, a gente, pegou uma pedreira, assim, porque o RPM tinha parado, aí ficou carreira solo do RPM, aí voltou o RPM, aí a gravadora pediu para ser Paulo Ricardo e RPM, e o disco já estava pronto, foi uma coisa meio um imbróglio lá, né? Mas o fato é que a gente foi para a estrada, tinha o Serjada Miranda, que é daqui de Ribeirão Preto, que pegava no telefone e vendia essa porra desse show e começou a vender show que nem água, cara. Parecia a turnê do Rádio Pirata. Ô, louco, cara. Eu falei, cara, que loucura. Vambora. E pegava o Bumba e a gente ia para pro Tocantins, ia para Goiás, ia para Minas Gerais. Mas não é Minas Gerais, Belo Horizonte. Ia buscar Fundó e tocava e, do disco, eu lembro que a gente tocava, assim, no mínimo 5 músicas do disco novo, o que é um negócio que é inédito. Hoje em dia, ninguém... Você pega, sem querer jogar areia na máquina, mas os Stones, cara, os Stones fazem um disco, eles tocam 2 músicas, né? O próprio RPM, quando fez o Electra, a gente tocava 1, 2 músicas. O público não tá meio... Também tem isso, né? O público não tá... Rapidinho, só para lembrar a galera que Electra foi indicado ao Grêmio, né? Foi, E acontece que, nessa época, a gente fazia um rock da pesada, cara. O Charles, cara, foi uma coisa muito fugaz. Ele apareceu um dia no estúdio, conversou, e acho que não curtiu, e nunca mais eu vi, cara. Eu nem lembro, cara. Eu lembro da gente tomando aparição relâmpago, assim, tomando uma cachaça no bar da esquina que tinha no Transamérica, aquele estúdio que até hoje tem, né? Que a Rádio Transamérica faz, o estúdio Transamérica. O RPM gravou dezenas de bandas, centenas de bandas gravaram seus discos dos anos 70, 80, 90 ali no estúdio Transamérica. E o Charles foi lá um dia, porque a gente estava procurando. Porque o que acontece é o seguinte: o primeiro baterista do RPM foi o Júnior Moreno, que depois se revelou um grande músico, fazendo grandes shows de blues com a banda Blue Jeans, lá no... como é que chama aquele bar super bacana que tem lá em Moema, lá o Bourbon. Bourbon, né? Assim, o cara tem uma carreira, né? Não tem... inatacável, vamos dizer assim, né? Então, assim, é um cara... Mas ele tinha 14 anos na época, né? Então, pode crer. Cara, imagina, nos anos 80 não era fácil, né? Não era fácil pra gente, você imagina para um moleque de 14 anos. Um dia o pai dele ligou pra gente e falou, pelo amor de Deus, cara, não vai dar. Fala pro meu filho que ele tá fora, vamos arrumar essa história aí. E a gente conversou com ele, ele ficou muito chateado, e nós também, porque ele era um cara bom, mas é que realmente não estava funcionando, ele já faltava. Então, assim, a gente começou a procurar, e nessa coisa de procurar um baterista, o Charles foi uma das pessoas com quem a gente falou. Nós também falamos com o grande Gigante Brasil, que depois eu vim a tocar com ele. Ele fazia o Itamar Assunção, Marisa Monte, e era uma figuraça, bicho. O cara vivia na Vila Madalena, mas aí eu falei, nossa senhora, bicho, vai juntar os loucos com mais louco, né? Peraí. Aí nós juntamos com o PA, cara. Eu não sei quem é mais louco, se era o RPM, o PA ou o Gigante Brasil, cara. Que puta, o PA também, vou te falar, cara. Esse tem uma história, né, cara? Esse aí. Mas é assim, fora a coisa mais rasa da loucura, ele foi um cara fundamental, né, para o RPM, tinha um bom humor, que fazia um amálgama, que juntava as pessoas muito, né? Ele era muito engraçado, né? E, puta, eu jamais vou esquecer da gente
gravando um chacrinha louco de ácido, né, bicho? Imagina aquele chacrinha, todo mundo... Aí ele virou pra mim e falou, meu, o pessoal tá gritando olé! Eu falei, não, tô vendo olé! E era uma atrás da outra, bicho, manobrando na pista do Santos Dumont, ele vai subir de ré! Eu falei, o cara era uma usina de piada, e pena que ele teve esse problema, Pacu, ele teve uma depressão muito grande, né, em 2017, por coincidência, na época que a banda parou, né, no início de 2017, e ele nunca foi um cara muito regrado, disciplinado, né, então ele começou a tomar aqueles remédios tarja preta, tramal, opioides, né, em geral, né, que é que nem heroína, né, e começou a tomar aquilo de forma, sabe, confundindo omeprazol com tramal, meu, em 6 meses o cara estava num estado, cara, que, meu Deus do céu, quando a gente viu a casa dele, eu e minha mulher fomos na casa dele, porque ele já estava pedindo socorro, aí nós ficamos muito decepcionados, cara, comigo mesmo, porque, assim, eu não tive tempo de ver o que estava acontecendo com ele, eu tive um ano péssimo aquele ano, meu sogro faleceu, uma prima da minha mulher faleceu com o marido num acidente medonho, carbonizados. Então eu tive que dar muita atenção para minha família, não demos atenção para o PA, mas assim, quando a gente viu que ele estava naquele estado, a gente também já estava voltando com a banda, a gente tentou incorporar ele nos ensaios, mas ele já não tinha memória para seguir uma coisa com planejamento. Ele chegava no segundo ensaio querendo fazer as coisas que a gente tinha feito no primeiro, enfim, ele não assimilava mais, mas sempre foi um cara assim muito querido, não só por nós, mas pelos fãs também, e é uma pena, é lastimável que tenha acontecido isso com ele, né? E que acontece com tanta gente mais, né? Que toma esses remédios de tarja preta, que são verdadeiras bombas, né? Que explodem no corpo, e se você não tem uma disciplina, um acompanhamento, tá frito, cara. Você não volta, não sai daquilo lá, e infelizmente foi o que aconteceu com o nosso querido Pé. Ô, Fernando, voltando a falar do RPM, quando você tem uma carreira repleta de hits, de clássicos, é extremamente confortável que você viva a partir de um certo tempo somente colhendo o fruto daquilo que você já plantou. E aí você pega uma banda com a história que tem o RPM, com vontade, com tesão de criar coisa nova, de colocar... Como é que faz para não se acomodar, cara? Cara, eu sempre fui um cara que criou, tá? Eu sempre tive as minhas ideias, fui fazendo minhas músicas no início do RPM. Bem no início, eu não colaborava como compositor, porque tinha muito essa coisa do Paulo com o Luiz, né? Na verdade, o Paulo criava as músicas e o Luiz tinha um acerto com ele, às vezes ele fazia alguma coisa, tá? Mas tinha uma união muito grande, né? Isso vale muito, né? E a partir do Quatro Coiotes eu comecei a colaborar mais, né, com essa coisa. Em 93 o disco era quase todo meu. E agora, desde lá, eu fiz alguns discos em carreira solo, né, mas vamos falar a verdade, é bem diferente, né? A estrutura que um RPM tem é bem diferente. Então, assim, é muito legal poder hoje trabalhar com RPM e colocar as minhas músicas com músicas do Joy, músicas do Luiz, né? Tentar fazer uma coisa bem equilibrada e que motive a todo mundo. Mas eu sou um cara que eu tenho um ritmo de compor sem parar. Ele não é uma coisa assim frenética, mas que sempre tem aí, de 2 em 2 meses, sai alguma coisa que, às vezes, dá frutos, como Sem Parar, a gente torça que dê, né? Então, é natural e eu acho que faz... Às vezes as pessoas comentam comigo, falam assim, pô, mas vem cá, ô Fernando, mas o RPM já acabou, vocês não precisam fazer mais nada. Eu acho muito pelo contrário, cara. O tempo não para, a realidade está aí e nós temos o dever de comentar, sabe, como cronistas, sabe, de botar o dedo na ferida, como tem algumas músicas desse disco. Pô, tem uma música que chama Promessas, cara, que eu vou fazer questão de mostrar para vocês, cara. Que honra, que honra. Bom, toda minha. Você veio do
povo. É bem assim, mas não dá pra contar com quem não dá valor ao que somos. Aí entra o Kiko, pá. Valor pro bom trabalho, valor pra nossa luta, valor pra quem é mais que só um filho da puta. As promessas que você fez, eu não escutei, eu nem escutei, pois há muito tempo eu sei, não há depois, não existiu depois. Show, Fala hein? sério, hein? Fala sério. Obrigado. Sensacional, cara, Tem sensacional. esse tipo de coisa que é muito importante que a gente continue fazendo, como a Alvorada Voraz, né? E outras coisas mais que tem uma outra direção, como Sem Parar, que foi uma espécie de eixo durante a pandemia nas minhas lives, que eu fiz inúmeras lives, até para ajudar a equipe técnica do RPM, fiz lives com o Joy, e assim, Sem Parar foi crescendo e virou uma espécie de eixo mesmo que fez com que muita gente ultrapassasse esse período com mais bom humor e leveza. E ali a gente sacou, pô, peraí, tem uma coisa aí, Sem Parar, é uma música que dá pra gente trabalhar, porque assim, o RPM é uma banda de rock, com às vezes algumas coisas mais românticas, e Sem Parar é uma espécie de é uma coisa nova, né? Não em termos de sonoridade, porque eu acho que ela está bem dentro dessa coisa RPM, mas essa coisa mais, vamos dizer assim, de alma, né? De crescimento, evolução, humildade, honra, resiliência, não é muito uma coisa que o RPM tinha, né? Mas porque aí são personalidades, né? Sai o Paulo, entrou o Joy, entra eu, né? E acho saudável que isso aconteça, e acho muito importante também, não dá para a banda não fazer isso. A gente vê bandas como o Biquíni Cavadão, como os próprios Titãs, o Capital, as bandas boas produzem sem parar, né? Então vamos junto. Pegando um pouco esse gancho, Deluque, que o Tânio passou aí, só para ilustrar um pouquinho também, teve uma época do RPM que vocês lançaram um selo, né, que era o RPM Discos, inclusive com ajuda aí, você lembrou do Júnior, o Ciro Pessoa. O Cabine C, do Ciro Pessoa, né? Cara. Hoje, como é que você está enxergando o mercado e como é que vocês estão trabalhando tudo isso? Vocês estão lançando de forma independente? Quem que assinou o trabalho? Olha, o mercado, a gente tem o Júnior da Showtime como um cara assim que tem muita cancha, ele sabe muito profissional, né? E a gente conversa muito e a gente sabe, né, que o rock ele hoje é um estilo que não é mainstream, como foi nos anos 80, por exemplo, né? Então, a gente se adaptou, né? E aos poucos, a gente, com a grana dos shows, a gente foi montando uma estrutura, né, para ir colocando os nossos produtos, né? Então, a gente pretende lançar o CD. Eu sei que algumas pessoas acham que está defasado, mas eu gosto, por exemplo, do CD, tem muita gente que gosta. Tá lá o Regis Tadeu, né, fazendo os vídeos dele cheio de CD. CD é um tesão, CD não risca, né? Tem a coisa do vinil, que nós vamos querer fazer também. E as plataformas digitais, né, que a gente vinha trabalhando com a OneRPM e passou para Dito, né, por solicitação do Júnior da Showtime 19 mesmo, e a gente então funciona como se fosse a gravadora. A gravadora hoje somos nós, né? A gente não tem mais... Porque nos anos 80 era bem diferente. Então a gente, de repente, recebia um planejamento com datas, compromissos e seguia. Hoje em dia a gente cria essa realidade, esses compromissos, né, junto com profissionais que a gente mesmo contrata. Então, é isso, né? Mudou dessa maneira. Ainda bem, graças a Deus, que nós temos shows para poder investir, para fazer essa nova revolução aí, né?
É isso, e a gente espera, cara, esse papo não dá pra parar por aqui, a gente espera poder conversar mais, porque tem ficou muita coisa aqui a ser perguntada, muito papo a ser batido. Pô, prazerzão, cara, mas já acabou mesmo? Pois Tá é, cara, acabando? ainda é uma limitação que nós em rádio e TV temos, mas na internet a gente Cara, vai estendendo sempre, né? mas agradeço o espaço cedido aí. Como eu disse, né, a gente está só começando. Graças a Deus, a gente conseguiu montar uma nova estrutura que parece que a gente vai ter uma vida longa e uma vida intensa no bom sentido. E é muito bom poder contar com vocês, né, Tiago, Tânio, e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado a vocês aí que curtiram a nossa entrevista. Entrem nas nossas redes sociais lá, Isso. o RPM Oficial, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e vamos fazer a nova revolução, sem parar. Beijos aí. É valeu. isso, Sucesso, grande Fernando. cara. Obrigadão, valeu, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.